Olá, senhores, tudo bem? Hoje abordaremos o significado do trabalho e o valor atribuído a ele dentro da concepção marxista e também dentro da ótica capitalista. Pois bem, senhores, todo trabalho é uma atividade mental ou física que produz bens ou serviços. Podemos assim dizer que todo trabalho é uma atividade produtiva. Os bens, para serem criados, necessitam dos meios de produção, ou seja, conjunto formado pelos meios de trabalho e pelo objeto de trabalho, que incluem as fábricas, as ferramentas, as instalações, os combustíveis, os meios de transporte e os recursos tirados da natureza, a matéria-prima. O conceito de trabalho e o valor atribuído a ele dependem da época, do local e de quem o controla. Vejamos então algumas definições. Trabalho é a aplicação da força física ou intelectual feita pelos seres humanos que transforma a natureza para satisfazer as necessidades humanas. Ou ainda, trabalho é a ação material ou intelectual transformadora do homem realizada na natureza e na sociedade em que ele vive. Segundo Karl Marx, um dos grandes teóricos do trabalho, esse pode ser entendido como a força de trabalho posta em ação, criando um valor na elaboração de uma determinada mercadoria. Ou seja, todo trabalho tem um valor em si, pois produz alguma mercadoria. Para Adam Smith, importante economista do século XVIII, o valor da mercadoria depende do trabalho utilizado para produzi-la. Ou seja, quanto maior o tempo e a técnica, o conhecimento necessário empregado para realizar o trabalho, maior deve ser o preço cobrado pela mercadoria produzida. Resumindo, trabalho é um dos requisitos principais para determinar o valor da mercadoria. Karl Marx e Adam Smith concordam que todo trabalho tem um valor. Entretanto, discordam sobre o valor a ser pago pelo trabalho. Para Marx, existe uma íntima relação entre o acúmulo da riqueza do capitalista e o empobrecimento do trabalhador. Para ele, o valor não pago ao trabalhador é denominado mais-valia. E é da mais-valia que o capitalista tira boa parte de seu lucro. Isso revela um pouco da exploração sofrida pelo trabalhador. Resumindo então, senhores, mais-valia é a parte do trabalho não paga ao trabalhador. Segundo Karl Marx, o trabalhador é alienado de seu trabalho. E isso ocorre porque ele vende seu serviço e não é dono de seu tempo. Enquanto trabalha, não é dono nem do produto criado. O dono é o capitalista, que também é o proprietário dos meios de produção. Para os marxistas, a única forma de acabar com essa exploração, de quebrar esse sistema de exploração, é o trabalhador consciente do valor de seu trabalho acabar com a propriedade privada, criando assim uma sociedade mais igualitária, na qual não estaria mais alienado, isto é, estaria consciente do valor de seu trabalho, pois seria dono de seu tempo e dos meios de produção que pertenceriam a todos igualmente, e não somente a uma minoria de pessoas, às empresas ou ao Estado. Por outro lado, Adam Smith preocupava-se com a capacidade produtiva do trabalhador. Ele acreditava piamente que a especialização e a divisão do trabalho aumentavam a produtividade e beneficiavam a todos, tanto aos assalariados quanto aos capitalistas. Dessa forma, caberia ao capitalista, concentrador da riqueza, aumentar a produtividade e a oferta de trabalho para o desenvolvimento da sociedade como um todo. O papel dos capitalistas enquanto empreendedores seria
uma peça fundamental para a oferta de bens e serviços que atendessem à necessidade dos indivíduos. Agora veja uma questão bem séria. Se marxistas e capitalistas parecem defender o bem-estar geral, onde é que reside a diferença entre eles? Pois bem, meus amigos, a diferença está justamente na forma como eles pensam a organização da sociedade. São duas ideologias completamente diferentes, que tiveram grande influência no mundo. Marx defendeu uma sociedade comunista. Nesse tipo de sociedade, a proposta é a abolição da propriedade privada dos meios de produção, a distribuição igualitária dos bens produzidos pela sociedade e a organização da riqueza social pela própria comunidade de produtores de bens. De outro lado, Adam Smith defendeu uma sociedade capitalista. Nela, a propriedade privada é um fator essencial e é o capitalista quem garante a produtividade e a sobrevivência de todos. Nessa sociedade, a desigualdade social faz parte da natureza humana e cabe aos mais aptos, isto é, aos capitalistas, controlar a produção e o esforço coletivo no sentido de aumentar a produtividade. Pois bem, senhores, vimos então o significado do trabalho e o valor atribuído a ele dentro da concepção marxista e também pela ótica capitalista. Um grande abraço a todos e até a próxima!